Pessoal, é muito legal porque nós temos na Bíblia os pequenos profetas, os grandes profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, que são os grandes, outros são menores. E nós já vimos que temos profetas que são, assim, realmente eles são discretos. Esse aqui, por exemplo, Ageu, só tem 2 capítulos. E ainda fala de 4 momentos apenas que ele teve, assim, uma revelação de Deus e passou isso para o povo. E ele me faz lembrar um pouquinho, nesses 2 capítulos, de uma professora de português que insistia em dizer para mim, para aprender a escrever qualquer redação, você tem que ter 3 coisas. Fazer a introdução, desenvolvimento do tema e aí uma conclusão. É tão simples, isso a gente aplica também nas nossas prédicas, isso faz todo sentido. Mas naquela época eu tinha uma dificuldade com isso. Né? Ainda bem que ela nem sabe que fiquei pastor, porque ela nem ia acreditar que eu usaria hoje a minha comunicação, né? Se eu era tão incompetente, minhas redações não eram boas. Vestibular, meu grande medo era passar em redação. E hoje eu vejo que, cara, isso é possível. A Ageu parece que também nos dá uma aula nesse sentido. É preciso voltar um pouco, o que aqui nós precisamos aprender com Ageu. O povo precisa voltar aos trilhos da promessa da vontade de Deus. Ageu é um cara que reaparece na história depois do exílio. Vocês lembram que os assírios invadiram o Reino do Norte, 722, 100 e poucos anos depois, os babilônios invadiram Judá, Jerusalém, aquela região, Jerusalém, né? E aquela região chamada Judeia. E eles foram levados para Babilônia e lá ficaram 70 anos. Depois de 70 anos, eles precisam voltar novamente para Jerusalém. E aí recomeça uma história. Bom, gente, quem era esse profeta Ageu? Ageu significa festa. Provavelmente nasceu num dia festivo. É como um cara que nasce no Natal, de repente dão o nome de natalino. Né? Já tem essas coisas assim, ou o cara nasce então na Páscoa, o nome dele é Pascoal, né? Ou se não, então João nasceu em São João e assim por diante. O nome dele Ageu significa uma festa. Os judeus tinham grandes festas e provavelmente nasceu num contexto daquele, deram o nome então de Ageu. Atuou como profeta no ano 522 a.C. É interessante como essa data é precisa. E, de fato, a Babilônia seria hoje o Irã, que tem esse estresse aí de novo entre os israelenses e o pessoal do Irã. Esse Irã era o país da Pérsia, os persas, né? Então, ele foi para lá no ano 522, quando, então, Dario era o imperador desse reino. Ele já era idoso, talvez 80 anos, possivelmente foi, e voltou do exílio. É possível que ele foi como criança para a Babilônia, ficou 70 anos lá, e a essa altura já estava 5 anos de volta. No seu retorno, encontrou a cidade de Jerusalém em ruínas. O muro estava destruído. Diz que 1/3 do povo foi morta antes de ir para o exílio, 1/3 foi levado para a Babilônia, principalmente as pessoas, os artesãos e pessoas que tinham uma formação, um pouco mais as pessoas aí que tinham alguma capacidade extra levaram junto e deixaram mesmo a classe mais empobrecida em Israel, em Jerusalém, aquela região. Inclusive tem um nome hebraico chamado Am-Aretz, que eram os pobres da terra. Então, quando agora Ageu volta, retorna, ele vê esse quadro. Não tem mais templo, não tem mais muro, não tem mais cidade, a lavoura está empobrecida, não tem plantações, não tem mais
a cultura, o sentimento de pátria se foi, e esse contexto de uma destruição total foi essa foi a tarefa agora do Ageu, e ele era para anunciar que alguma coisa estava errada em Israel. E principalmente a mensagem central dele foi a reconstrução do templo. Só uma única vez aparece o nome Ageu no livro de Esdras, capítulo 5. Lá aparece uma única vez o nome Ageu. Quer dizer que ele tinha uma participação muito discreta da história do povo de Israel. E é interessante, uma mensagem central seria Ageu, que só tem 2 capítulos, do capítulo 1, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma. O povo, a boca miúda dizia uma coisa: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Sabe quando você terceiriza, você protela alguma coisa que deveria acontecer com prioridade? E a dura crítica do Ageu em relação à casa de Deus, ela a essa altura, ela alcançou o povo. E por isso a palavra do Senhor veio novamente do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O profeta Ageu começa a apertar um pouquinho mais a sua mensagem e diz: poxa vida, vocês retornaram, voltaram a construir suas casas, ter um fino acabamento, do jeito da época, naturalmente. Vocês estão preocupados muito mais em se reorganizarem. É como se vocês não tivessem entendido. Os antepassados de vocês foram tirados dessa terra, perderam pátria, perderam religião, perderam a fé, vocês perderam as suas músicas, a sua cultura, vocês perderam a sua história, foram para a Babilônia, voltaram, e vocês fazem de conta como se nada tivesse acontecido, e a única coisa que vocês fazem é voltar com o seu cuidado pessoal e particular. Não é que o Ageu queria agora dizer: gente, está faltando a igreja para nós. Não, na verdade esse templo era algo simbólico. O templo no Antigo Testamento, ele tem um caráter da presença de Deus. Se nós olharmos um pouquinho Crônicas, ou Reis, e nós vamos ficar admirados como o templo, ele era um símbolo da presença de Deus. Deus até diz: eu não sou um Deus para morar em casa, mas de alguma maneira ele se transformou em um ambiente, algo simbólico, e nós precisamos de alguns memoriais, nós precisamos de alguns símbolos. Ai, se nós tirarmos o domingo como dia de descanso, dia do Senhor, ai, quando nós tirarmos a palavra de Deus, Bíblia, ai, se nós tirarmos o louvor, ai, se nós tirarmos a comunhão com as pessoas cristãs, nós caímos num grande vazio. São referenciais, e aqui Ageu está dizendo: é preciso reconstruir o templo. Mas a mensagem dele é muito maior. Primeiramente, ele vai falar: as prioridades estão fora de ordem. Quem faz, de repente, um curso, ou alguma coisa, até acompanha uma vez um processo de coaching, vai perceber que esse assunto não falta. As suas prioridades estão fora de ordem. A Bíblia diz isso também. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, é uma questão de prioridade. Eu sou Deus, não coloque nada no meu lugar. E aí vai sucessivamente. Mas tem prioridade sim nessa jornada da fé e o povo de Deus. Coisas periféricas se colocam no centro e o centro é colocado de lado. Não tem como essa roda da vida mover-se corretamente. Toda vez que eu falo de roda da vida, eu tenho que lembrar da minha infância. Nossa família, nós somos uma família grande, e aí eu lembro que eu sou o terceiro mais velho. Eu lembro quando tinha lá meus 7, 8 anos, eu queria tanto fazer um carro que andasse, que pudesse me carregar. E imagina, isso há 55 anos atrás. Então, eu imaginei, nossa, pegar um tronco, de uma árvore, cortar esse tronco, eu poderia fazer rodas.
Uma ideia, eu acho que é interessante. Um garoto de 7, 8 anos, fui lá serrar, então, lá com aquele serrote, que trabalheira, né? Mas eu consegui fazer 4 rodas. Eu lembro, então, fiz um furo no meio e tentei pegar agora um sarrafo um pouco mais rígido para fazer o eixo. Mas claro que isso não daria certo, né? E aí fiz, de repente, e aí eu fiz uma tabuinha para em cima, e, né, tipo carrinho de rolamento, pedi para o irmão me empurrar. Aquele treco não andou 5 metros, já quebrou tudo e acabou. Deu muito trabalho, o resultado péssimo. Porque carrinho de rolamento, isso não tinha ainda, primeiramente porque não tinha rua asfaltada, né? E nem tinha calçadas, e também, então, nem calçada dentro de casa, assim, era muito escasso. Então, eu queria fazer uma coisa legal, mas aquilo andava desse jeito assim e caiu. Por quê? Porque o eixo não estava no centro, e não tinha um eixo rígido. E aí meu pai se compadeceu da gente, depois ele pegou uma vez uma tábua boa e de peroba, e mandou lá um amigo nosso, ele então fez uma roda maior, e meu pai, que é mecânico, conseguiu fazer então também um eixo, e pediu para o torneiro fazer uma rosca, então, para botar de fato a arruela e as porcas lá, e segurar. Cara, aí foi top, cara. Foi muito bom. Nós brincamos muito com esse negócio. Sabe, a Geo está dizendo, que roda que você está inventando? Qual o eixo da tua vida? Tem gente que leva uma vida desse jeito, assim, faz de novo, e aquilo não desliza nunca. Porque o eixo precisa ser o eixo que resiste, que faz a roda girar. E a Geu diz, vocês estão começando a organizar a sua vida particular, mas falta o eixo, que é o templo, o louvor, o culto a Deus. E o versículo 5 diz, vejam, aonde os caminhos de vocês levaram, o carrinho de vocês, para onde levou. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem e não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Que frustrante isso. Aqui o Ageu diz, porque o eixo é incorreto. Não tem prioridade clara. Deus quer ser o centro. Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o eixo, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Bom, gente, Ageu também lembra que fé e vida não são coisas que simplesmente você pode dissociar. Eu tenho a minha fezinha, basta crer em qualquer coisa. E não, aqui diz, Deus e a vida são 2 coisas inseparáveis, os 2 lados da mesma moeda. Tirar Deus da vida, tirar o Deus da vida de uma pessoa, é tirar a vida dessa pessoa. Deu para entender? Tirar Deus da vida de uma pessoa é tirar a vida da pessoa. Assim diz o Senhor no versículo 7 do capítulo 1, vejam onde seus caminhos o levaram. Ele diz, subam o monte, tragam madeira, construam o templo, o eixo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Eu citei há 2 semanas atrás, eu acho, aquela frase do meu amigo pastor Milton, que disse, William, cuida da casa de Deus, que Deus vai cuidar da tua casa. E quando eu falei isso para ele, ele disse, não, eu não falei, mas foi ele que falou. E isso foi uma coisa incrível. E Deus cuidou da nossa casa de maneira maravilhosa. Até os 49 anos eu morava de aluguel ainda, e de repente foi algo impressionante quando Deus cuida da gente. Mas sempre tivemos prazer em cuidar da casa de Deus. 3, dar as costas a Deus. Não é apenas uma questão de opinião. Hoje todo mundo quer ter direito de pensar e de falar qualquer coisa. Então dizer, eu não acredito em Deus,
Pronto, é um direito que você tem, mas eu vou dizer para você, é como fechar o registro de oxigênio que está acima de você, lá no hospital, e você quer viver, mas quer fechar o oxigênio, e você tem um problema muito sério de respiração. Você, para viver, precisa de oxigênio, para viver, precisa de Deus. Não é em vão que o Espírito de Deus chama Ruá. E no Novo Testamento o Espírito de Deus chama Pneuma. Ruá é sopro, e Pneuma é vento. Deus diz lá em Gênesis, Ele fez uma respiração boca a boca. Tudo foi na base do decreto que Ele criou. Mas quando Ele fez o ser humano, Ele pegou uma massa informe e fez e soprou o hálito dele na narina. É como dissesse... É com isso que você vive. E quando sai de novo, é com isso que você deixa de viver. Mas isso tem uma dimensão física, biológica, mas tem uma dimensão espiritual também. Então, dar as costas para Deus é você trancar esse oxigênio. Tiago vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Não é de uma caixa de ferramenta, não é de um curso, não é de uma faculdade, não é de uma maternidade, não é seu pai e sua mãe. Na verdade, quem sustenta a nossa vida, dá a vida, sustenta e tem o último dia em suas mãos, é o Deus eterno. E todo sustento e manutenção vem dele. E Jesus vai dizer que Deus, na sua bondade, manda chuva sobre os bons e os maus, porque Ele nos deu o mandato da criação para a gente viver, e Ele não vai tirar isso de você, mas o direito de escolher Deus, isso Ele respeita em você. Deixe esse oxigênio entrar livre, leve, solto, para que a gente possa viver. Ageu 10, aliás, 1:10 diz: por isso, por causa de vocês, por causa desse oxigênio trancado, o céu reteu o orvalho, a terra deixou de dar seu fruto, provoquei uma seca nos campos, nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Por quê? Porque vocês trancaram o oxigênio. E aqui diz o Ageu, a casa de Deus é o símbolo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, como se não tivesse fé fora da casa de Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas a casa de Deus, ela tem algo que outro lugar não nos dá. Isso também tem que deixar claro. Então, pare também de criticar e falar mal das igrejas. E principalmente da sua. Deus colocou você aqui para ser abençoado e abençoar. O céu se reteve por causa disso. Deixou de dar seu fruto, a seca veio, atingiu o trigo, o vinho, o azeite, homens e gados. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. 4. Submeter-se à palavra de Deus, do Senhor. Submeter-se à palavra do Senhor é mais do que ouvir, é obedecer, é desejar seguir o caminho de Deus, é uma postura de humildade e dizer: Deus, tu está certo, eu admito que eu estou errado. Isso é humildade, isto é submissão. É dizer: sim, Senhor, eu preciso de uma nova atitude, te peço perdão, reconheço que eu falhei. O que o livro de Ageu ainda nos fala sobre essa postura de humildade, eu quero trazer aqui alguns breves pontos. O primeiro ponto tem uma mudança que acontece a partir dessa mensagem que a gente ouviu aqui, esses 4 pontos. O próximo slide. Um novo cenário a partir da obediência. Governo, igreja e povo se humilharam. Eu acho incrível no versículo agora 1, versículo 12, de Zorobabel, que era o governador, o filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. O governador, o sumo sacerdote, que era o chefe da igreja, e o povo obedeceram à voz do Senhor.
o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus enviara. O povo temeu ao Senhor, ouviram, obedeceram, e agora eles estão temendo ao Senhor. Deu uma virada de chave. Obediência a Deus leva a uma mudança de mentalidade. Querido, se nós resolvermos dizer: Deus, eu quero te ouvir. Mas como vou ouvir Ele? Só diga: Deus, eu quero te obedecer, eu quero te ouvir. Algo aconteceu. Essas três áreas importantes: governo, fé e pessoas, trouxeram uma unidade. Eles estavam indo na mesma direção, eles estavam puxando para o mesmo lado. E sabe o que voltou? De repente, eles tinham novamente uma ideia mais próxima. Ninguém está falando de uniformidade, isso é terrível. Tudo igual é chato. Mas quando vai para o mesmo lado, é bom quando o time marca gol no mesmo lado, como é ruim quando tem um gol contra. A unidade e prioridade certas geram sucesso. Pessoal, nós temos um belíssimo exemplo. Vocês acham que trabalhar na VEG é fácil? Não é não. O pessoal diz que é linha dura, o negócio é compromisso. Mas tem uma coisa: aqueles três fundadores da VEG, Werner, Egon e Geraldo, que eram os fundadores, eles nunca pensaram em ter uma empresa como tiveram. Mas eu falei com um dos fundadores, o seu Werner, que era da nossa comunidade. Eles sabiam trabalhar junto, de maneira coletiva. Eles tinham pessoas que aconselhavam. E eles criaram uma mentalidade de empresa que hoje é a maior fábrica de motores do mundo. Vocês estão entendendo? Isso aqui nem estamos falando aí da fé. Quando pessoas convergem na mesma direção, isso é incrível. O povo aqui começou a puxar para o mesmo lado. E gerou sucesso. Quando o propósito é recuperado. Qual era o propósito de Israel? Ser um povo que fosse luz de Deus entre as nações. Na prática isso não foi assim tão bem sucedido. Mas os profetas foram anunciando, viria alguém, Jesus, que será a luz efetiva de Deus para os povos. E isso funcionou. Alcançou a gente agora 2000 anos depois. O profeta lembra que há uma vocação muito antiga. Há um chamado já feito a Abraão. O povo voltou ao trilho. A direção da retomada. A direção foi retomada. Há uma promessa que a glória do novo templo será maior do que a antiga. Eu queria segurar isso um pouquinho. Você consegue imaginar que Deus, no meio de 8 bilhões de pessoas, olha para você e diz: Bretsky, oi. Daí eu: sim, Deus, fala. Eu tenho um pensamento para você. Eu queria que você é meio gago. Eu era gago até os 20 anos. Eu queria te usar para ser pastor. Deus, eu não sei nem falar. Sim, você. Sempre fui tímido, sempre fui introspectivo, não tinha uma liderança forte. E Deus vai tratando e trabalhando, colocando pessoas do meu lado. E de repente eu descubro, o N. Cordeiro diz que 80% do que você faz, você pode simplesmente passar para alguém outro, ele vai fazer da mesma maneira. 15% do que você sabe fazer muito bem, você pode ensinar para uma equipe. Mas tem 5% que são seus exclusivos. É seu é único, E esses 5%, Deus diz: William, esses 5%, isso é contigo agora, vai lá, manda ver. E o Bretsky vai crescendo, Deus vai colocando uma esposa, filhos, colegas do meu lado. Cara, eu nunca aprendi tanto sobre ser pastor como nos últimos 15, 20 anos. Trabalhando junto com Daniel, com Rafael, com Samuel, com essa liderança incrível que nós temos aqui. Porque eu preciso do templo, eu preciso do corpo. E hoje eu vou dizer uma frase que eu digo para qualquer pastor mais novo: sozinho não dá.
Eu digo isso para você também, como casal, não resolva tudo sozinho, como família, como empresário, sozinho não dá. E é isso, ele diz, lembre da vocação, Deus já tem um propósito para ti, deixe Deus te conduzir. Essa é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. É o versículo 5 do capítulo 1. Deus é um Deus da graça. Eu gosto dessa ideia. É o Deus do perdão. A glória desse povo do templo será maior do que a antiga, diz o Senhor dos Exércitos. E mesmo 70 anos, e mesmo aquela história anterior, que foi uma lambança só, isso passou. Página nova, é aquela página que a criança borrou, deu errado, passou guspe e passou a borracha, deu um furo na folha, e você diz, professora, deu errado, e a professora diz, me dá essa folha, e você ganha uma folha nova, e ela vai dizer, começa de novo. O Evangelho é esse poder de renovação, de fazer nova todas as coisas, transformação. A nova postura interna, aqui dentro precisa mudar, e aqui o profeta vai direto ao ponto. Ele pega aqui, agora ele pega, é interessante, ele pega os sacerdotes, aqueles que têm a tarefa de falar em nome de Deus. Ele diz, olha aqui, tem alguma coisa errada que vocês falharam, e aí ele faz uma pergunta aos sacerdotes, se você tiver, o sacrifício era uma coisa pura, se você encostar esse sacrifício dado a Deus, encostar num pão, isso vai contaminar o pão? Não, o pão não vai contaminar. Mas se você pegar num cadáver, que em poucas horas vai se tornar impuro, se você pegar agora, tocou num cadáver, e agora você toca no sacrifício e no pão, isso contamina? Isso contamina. É isso que vocês fizeram. Vocês eram para contaminar com as coisas boas, vocês eram influenciar outras coisas, e vocês fizeram o contrário. Vocês trouxeram carniça para dentro do templo, vocês trouxeram podridão, corrupção, uma vida impura, para aquilo que era para ser bom e puro. Isso está lá no capítulo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. E aí ele faz essa analogia da coisa pura que contamina outras coisas, que não contamina, mas tem coisas podres que contaminam as coisas boas. Você lembra de algo? Será que não teria que olhar aqui dentro também? Que tem coisas que infelizmente a semente é ruim e você quer colher coisa boa? Isso é o perdão. Queridos, eu chego ao fim. A promessa, naquele dia declara o Senhor. Olha que coisa incrível. Naquele dia, o meu servo, eu farei dele um anel de selar. Deus está dizendo ao meu servo, Israel, eu vou pegar você e vou te dar um anel especial. Um anel especial, porque o rei, o soberano, ele tinha um anel, que era o anel de selar as coisas. Isso podia ser uma encomenda, podia ser uma mensagem, esquentava um pouco de cera, e ele botava o anel dele e dizia, aqui tem a minha marca, você vai ser um anel que vai botar a minha marca, a minha vontade, meu propósito sobre o povo, sobre a religião e também sobre o governo. Você, Israel, vai ser uma marca para os povos. Você, Israel, em ti vai nascer o Filho de Deus, e esse Jesus vai levar adiante a conexão de Deus e a humanidade através do seu Filho Jesus. Israel, você será o meu anel. Cara, que coisa incrível. Bom, pessoal, eu preciso encerrar. Mas o que isso tem a ver com o Novo Testamento? Em João 4, versículo 19 a 24, Jesus tem um bate-papo lá com uma mulher samaritana, que era
meio eu diria assim, da concorrência, era de outra freguesia. Eles adoravam no Monte Gerizim. Jesus vai até lá, queria uma água, um bate-papo, um homem com uma mulher lá, nem era comum fazer isso, muito menos com o samaritano. E aí aquele papo vai, papo vem, a mulher diz, nós adoramos no Monte Gerizim, vocês no Monte Sião. Qual que tu acha que é o melhor monte para adorar a Deus? Jesus diz, olha, nem o Monte Gerizim e nem o Monte de Sião, porque os verdadeiros adoradores que Deus quer, adoram em espírito e em verdade. Deus está dizendo, não se prendam em construções, mas é aqui a tua mente, teu coração, em Deus. Mas seja verdadeiro. Não invente teatrinho. Seja honesto contigo, honesto com a pessoa ao teu lado, honesto com a tua família, honesto com Deus. A verdade, por essa liberta. Então, em espírito e em verdade. Sabe, tem um texto aí de Apocalipse 22, que a gente agora não vai ler, mas diz que um dia no céu não vai ter nem mais o templo. Não vai ter mais esse lance, porque Jesus mesmo, o Filho de Deus, está lá. Nós vamos ver Ele face a face, e aí Ele vai dizer, não é mais necessário. Sim, mas para que igreja então? Para que igreja? Um garoto se perdeu no shopping, 5 anos, e de repente ele percebeu que estava sozinho, e um lá dos guardinhas do shopping vê o menino, percebe que o garoto está com a mochilinha, está chorando, e ele vai lá, meu filho, o que está acontecendo? Aí já vi uma senhorinha muito querida, sempre tem, né? O que está acontecendo? Aí criou uma pequena rodinha em torno do garoto. Ai, papai, mamãe, não sei onde é que eles estão, e claro, e você se perdeu, e aí, de repente, aquela senhorinha diz, sim, mas qual é o teu nome? Meu nome é José, tá bom, mas José, o nome do papai é papai, e da mamãe é mamãe, né? Mas onde é que você mora? Eu não sei, né? E aí ele foi, mas como é? E o telefone, tens o telefone? Não, também não tenho. Mas você mora perto da onde? E aí ele foi. Tia, a igreja, uma igreja que tem uma torre alta e uma cruz. Tu mora na igreja? Não, eu não moro na igreja, mas da igreja eu sei o caminho para casa. A igreja é só isso. A igreja mostra o caminho para casa. O caminho certo, o caminho bom, o caminho que leva à vida eterna. Por isso você e eu precisamos de uma igreja. Deus abençoe.